mensagem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Segunda de Reis, capítulo 5, versículo 3 em diante. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então podemos ler nesta noite, em nome de Jesus, versos 3 em diante. Amém? E disse essa senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou, aleluia, 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: em chegando a ti esta carta, saiba que eu, Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, logo, aleluia, rasgou a sua veste e disse: sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envia para mim uma carta, eu restaurar um homem da sua lepra? Que devera, notai e peço, que vede busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, e o rei de Israel, que rasgou a veste, mandou dizer: por que rasgará a tua veste? Deixa vir a mim, que saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Diga assim comigo: deixa vir a mim, e saberá que há profeta aqui nesta terra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja senta e bate as palmas para Jesus. Mais palma para Jesus. A gente vê muito o título desta mensagem, dizendo: os 7 mergulhos de Naamã. Mas dentro deste mergulho, eu prefiro dar o tema da mensagem dizendo: os 7 mergulhos para abaixar a soberba. Repita assim comigo: os 7 mergulhos para abaixar a soberba. Mesmo ele, diga assim comigo, igreja, mesmo ele, recebendo a orientação, não queria mergulhar. Mas foi preciso para que ele recebesse a tua vitória. A igreja bate as palmas para Jesus. Nós sabemos que o povo assírio era rival do povo de Israel. Quando nós lemos este texto sagrado, nós aprendemos que foi através de Naamã, aleluia, que o povo assírio ganhou uma guerra. Depois que Naamã ganhou esta guerra, certamente que a vitória vem através desse general honrado, deste homem respeitado em meio à sociedade da época. Era um homem notável, aleluia, mas ele precisava deixar a sua soberba. Às vezes nós olhamos, meus prezados irmãos, para a igreja, às vezes só vemos pessoas humildes e começamos a olhar para a igreja e dizer para a igreja, aleluia, a igreja é inferior àqueles povos que moram à beira da praia. Ou seja, da praia da costa, que é mais um lugar, aleluia, mais requisitado por muitos hoje, que se encontra num dos lugares mais caros dentro do estado do Espírito Santo. Mas perceba que Naamã ele tinha tudo
Ele era um homem notável, ele era um homem rico, ele era um homem que, além de rico, ele tinha poder aquisitivo na terra, mas para alcançar a sua vitória, para, aleluia, realizar os seus desejos, aleluia, para realizar a sua conquista, foi preciso ele se humilhar, porque aquele que se acha grande, quando ele chega no reino de Deus, ele tem que se fazer pequeno, para Deus colocar ele aonde ele acha que merece, para Deus colocar aonde ele acha que deve ficar, para depois Deus entregar a tua vitória. Perceba que Naamã, ele era orgulhoso. Perceba que Naamã, ele era um homem poderoso. Perceba que muitos naquela época queriam ser Naamã, mas não sabiam o que ele carregava dentro daquela capa, dentro daquela roupa que ele vestia, porque dentro daquela época, meus prezados irmãos, qualquer pessoa que era leproso, ele era separado da sociedade. Mas quando nós olhamos neste texto sagrado, Naamã, ele não era, aleluia, excluído da sociedade pela posição aquisitiva deste mundo. Ele era ainda um homem respeitado, mas algumas pessoas, algum extra bíblico traz para nós que algumas pessoas daquela época sabiam da enfermidade de Naamã. A sua família sabia da enfermidade de Naamã. Perceba, meus irmãos, aleluia, que diante deste texto sagrado, a lepra, essa enfermidade, estava só sobre Naamã. E perceba que naquela época, essa enfermidade era contagiosa. E quando nós olhamos o texto sagrado, não contagiou essa menina e não contagiou, aleluia, a família de Naamã, porque, aleluia, a propósito que só Deus sabe, a propósito que só Deus faz, as coisas da nossa vida, que Deus trabalha de uma forma que muitas vezes nem eu, nem vocês, nem ninguém poderemos compreender. Agora, quando nós olhamos essa mensagem, nós percebemos que Naamã trouxe essa menina de Israel, da terra de Siná, Israel. Quando ele ganhou esta guerra, o texto em foco diz, ele trouxe essa menina para servir a ele, para ser tipo uma empregada doméstica, ou muitos dizem uma escrava, e era da terra de Israel. Mas perceba como Deus trabalha. Diante de tanta povoado que tinha ali certamente, aleluia, ele trouxe uma serva do Deus Altíssimo para dentro da sua casa, porque Deus precisaria se revelar através da vida daquela menina, para aquele general soberbo, para aquele general, aleluia, honroso, para aquele general poderoso, que ele não era poderoso nada, que Deus era mais poderoso ainda na vida dele. Perceba que diante deste texto sagrado, nós percebemos a agonia de Naamã. Diga comigo, a agonia de Naamã, para se livrar daquela enfermidade. Naquela época eram rejeitados. As pessoas que tinham essa enfermidade, certamente, por ele ser um general, um homem honrado, ele também deveria ser excluído da sociedade, porque era uma lei. E para declará-lo limpo, essa palavra está em Levítico capítulo 11, versículo 1, para que todos os leprosos naquela época, declarar limpo, tinha que apresentar o sacerdote. E não importava a posição de Naamã, ele escondia dentro da sua veste uma grande enfermidade que predominava na época. Mas quando nós olhamos para este texto sagrado que vai entrar a revelação, nós vamos aprender agora, aleluia, e receber essa revelação da palavra. Diga comigo, existe impedimento na nossa vida? Mais alto. Existe impedimento na nossa vida? Sabemos que existe, mas ele nunca será capaz
de impedir da nossa vitória. Aquele impedimento que havia na vida de Naamã não foi capaz de impedir a tua vitória. Quais foi capaz? Se ele deixasse que o soberbo, a soberba tomava conta da sua vida, aleluia, ele não seria capaz de receber a tua vitória. Essa menina disse para Naamã: quem dera que o meu Senhor estivesse com o profeta que há em Israel. Certamente, se o Senhor for ter com ele, o Senhor ficará limpo desta lepra. Naamã orgulhoso, Naamã poderoso, Naamã com dinheiro, ele ouvindo aquilo e sabendo que ele tinha o seu poder, não era capaz de curar. Naamã sabia que o seu dinheiro não era capaz de curar, sabia, aleluia, da sua honra daquela época não era capaz de curar. Naamã sabendo também que o seu cargo dentro de como um general assírio respeitado era capaz também, não era capaz de curar aquela enfermidade. Ele não perdeu tempo porque ele queria se livrar daquela enfermidade, mas havia ali ainda uma soberba. Mesmo ele ouvindo aquela Jobe, ainda a soberba estava na vida de Naamã. Porque quando nós olhamos diante deste texto sagrado, ele acatou o pedido daquela Jobe, daquela escrava que estava ao seu serviço, que era humilhada, mas era uma serva do Deus Altíssimo, e ele não sabendo que ali estava a vitória, que ali estava ela como canal de bênção na sua vida. Perceba, meus prezados irmãos, que ela estava presa, mas a sua mente não estava presa. Ela estava ali a serviço daquele poderoso homem. Ela não poderia ter uma plena liberdade, mas ela tinha uma liberdade em Deus. Ela tinha uma confiança em Deus. E ela mesmo humilhada, aleluia, mesmo vivendo aquela vida cachapada, aleluia, nunca se senta incapaz de que ninguém. Essa jovem aparentemente, humanamente, era incapaz. Ela estava presa, mas a sua mente não estava presa. A sua mente estava livre. E a sua mente estava ligada em Deus. E nunca se sente capaz, mesmo diante da dificuldade que você esteja vivendo. Diga comigo, nunca se sinta capaz, mesmo do que você esteja vivendo na sua vida. Aquela jovem, ela não sentia incapaz, mas quando ela abre a boca, aleluia, ele acata o pedido daquela jovem e rapidamente ele escreve uma carta, meus prezados irmãos. Perceba que mesmo ele escrevendo a carta, houve ainda um impedimento. Porque a carta chega na pessoa errada. A carta era para chegar em Eliseu. Quando a carta ele manda os seus sucessores entregar a carta, chega no rei de Israel. Está vendo quando em toda vitória há um impedimento? Perceba que Bartimeu ele enxergava a vitória. E diante da vitória houve um impedimento. Mas o impedimento não foi capaz de impedir a vitória na vida de Naamã e na vida de Bartimeu. Diga comigo, nem mesmo o impedimento foi capaz de impedir na vida de Naamã e nem na vida de Bartimeu. Aquele rei de Israel, já estou encerrando a mensagem. Eu já vou trazer a revelação e encerrar a mensagem nesta noite. Quando aquele rei de Israel recebe aquela carta, ele recebe como se fosse uma afronta, perceba do texto sagrado. Chega na pessoa errada e quando ele rasga aquela carta, rasga a sua veste e diz: está procurando uma ocasião contra mim? Porque era sábio daquele rei de Israel que o povo assírio era rival do povo de Israel. E quando ele recebe esta carta, além de ele
ele rasgar a carta, ele rasga sua veste furioso e dizendo: está procurando uma ocasião contra mim? Como? Eu sou Deus para que mata? Eu sou Deus para que vivifica? Eu sou Deus para curar esse homem leproso? Ouvindo Eliseu que certamente aquele rei de Israel estava onde Eliseu estava, o profeta, ele ouvindo e disse: por que rasgou a carta? Aleluia, glória a Deus. Por que rasgou a carta? Deixa vir até mim, porque saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Eu vou repetir, a igreja dá um brado de glória a Deus e bate as palmas. Por que rasgou as suas vestes? Por que rasgou a sua veste? Deixa vir em mim. Aleluia. Porque há profeta em Israel. Há profeta aqui nessa noite? Será que há profeta nesta terra ainda? Será que há profeta aqui nessa noite? Se Deus está com você, meu irmão, se Deus está com você, minha irmã, se Deus falou para você, meu irmão, se Deus falou para você, minha irmã, Ele é capaz de cumprir, porque Deus não minta. Deus, Ele é, aleluia, o dono da tua vitória. E quando aquele Naamã recebe a notificação de Eliseu, perceba, meu irmão, eu já preguei aqui, nós não podemos ser detalhistas. Se você ser detalhista, se você ser soberbo, se você achar que é o dono da razão, você, aleluia, o Espírito Santo está longe de você. Jesus está longe de você. Se você deixar, aleluia, a dúvida entrar no seu coração, nós temos que entender porque Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: porque tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, aleluia, toda boa dádiva que vem de Deus, sem sombra de variações. Ou seja, sem sombra de dúvida. Você não pode ter dúvida. A igreja não pode ter dúvida. Se houver dúvida, impede de um trabalhar de Deus, aleluia, impede da graça de Deus, impede da misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Então você toma posse nessa noite, porque não há pode haver dúvida. Em primeiro lugar, Naamã recebeu a orientação da jovem. Segundo lugar, ele acatou a orientação da jovem. Terceiro lugar, ele foi em busca da vitória. Mas em quarto lugar, havia ainda a dúvida. Em quinto lugar, precisava ainda, aleluia, se aproximar mais de Deus, se aproximar mais do profeta, aleluia, porque quando chega diante de um homem de Deus, não se prostrando para ele, mas se prostrando do que está na vida dele, aleluia, para receber a vitória e receber a graça de Deus sobre a vida dele. Sexto lugar, Naamã não queria, aleluia, queria que Eliseu desse atenção para ele. Eliseu conhecia aquele homem. Eliseu sabia quem era aquele homem. Aquele homem era rival do povo de Israel. Aquele homem matou vários povos de Israel. E Eliseu entendia que ele precisava baixar a sua soberba. Aleluia. E ele esperando Eliseu vir até ele queria mergulhar naqueles rios limpos ali em Damasco. Aleluia. Mas Eliseu diz para ele, aleluia, fala com ele que eu não vou lá. Aleluia. Manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E se mergulhar e se deixar a soberba, ele vai sair purificado com a pele de menino. Mas poxa, eu não tenho o rio Abana e Serpa, por que eu vou mergulhar logo no rio Jordão?
Novamente, Naamã quer a presença de Eliseu. Eliseu, de novo, que eu já estou terminando a mensagem, fala com ele para mergulhar no rio Jordão, no rio sujo. É um rio que perceba que é onde João Batista batizava para a remissão de pecado. Que Deus já vem se revelando lá do passado, que o rio Jordão era um rio sujo, que é onde também trazendo para o sentido espiritual, que João, ou Batista, ou que batizava, ele batizava também, para que quando nós fosse afundado ali, aleluia, porque batismo significa afundar, mergulhar e imergir. Quando nós fosse afundado ali, aquela sujeira do pecado deixava para trás, aquela sujeira do orgulho deixava para trás, aquele meu eu deixava para trás. E naquele dia também, Deus se revelando lá atrás, na vida de Naamã, ele precisava também, aleluia, deixar aquela capa, deixar aquela sujeira, deixar aquele eu, deixar o seu orgulho, deixar o seu pecado, para que ele alcançasse a tua vitória. Mas ainda a mãe insiste ainda. Mas o seu sucessor, ele diz: mas Senhor, ele já disse qual é a solução. Eu estou interpretando o texto sagrado. Ele já disse qual é o caminho da vitória, Senhor. Eu estou interpretando, irmãos. Ele já te deu o passo da vitória. Ele já orientou a tua vitória. Ele já decretou a tua bênção. Senhor, faça o que Ele manda. Mergulha 7 vezes, porque 7 significa a perfeição. No último mergulho, a sua pele, meu Senhor, vai ficar como de menino. Naamã não perdeu tempo, deixou o orgulho, e quando foi lá, mergulhou, aleluia, foi curado para a glória de Deus. Aleluia. Agora, como nós encerramos essa mensagem? Muitas vezes Deus trabalha até contra a sua vontade. Mas quando você deixa a sua vontade e faça a vontade de Deus, através da tua graça, através da tua misericórdia, você recebe a bênção. Perceba como Deus é tão bondoso. Perceba como Deus é tão maravilhoso. Perceba como Deus é tão misericordioso, que a sua infinita graça e misericórdia, Ele não leva a ocasião a nossa ignorância, aleluia, nossos pecados, porque mesmo Naamã não querendo mergulhar, ele foi preciso mergulhar para deixar a tua vontade e deixar que a vontade de Deus venha sobre a sua vida, e ele recebeu o seu milagre. Palmas para Jesus essa noite. Este é o nosso Deus, como Ele trabalha. Que aquele general famoso, que aquele general orgulhoso, ele lutou contra a sua vontade, porque ele precisava se livrar daquela lepra. Ele precisava ser o homem mais honrado diante de Deus. Ele precisava ser um homem mais respeitado, limpo, ter toda a liberdade em toda a sociedade da época. E a medicina não era capaz, mas ele foi contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Deixa de fazer a sua vontade e viva a vontade de Deus, para que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Aleluia! A Bíblia diz que quando Naamã mergulha, ele foi curado. E quando ele foi curado, aleluia, ele pega aqueles 10 ciclos de pratas, de ouro, aquele dinheiro, e vai até Eliseu. Eliseu recusou, aleluia, aquela oferta. Sabe o que Eliseu recusou? Porque nós nunca podemos, aleluia, receber nada em troca.
Em primeiro lugar, porque quem não faz sou eu e nem ninguém. Quem faz é o Senhor. Em segundo lugar, para encerrar, porque a bênção de Deus ela não pode ser comprada. A bênção de Deus ela não pode ser paga, porque não há valores que pagam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, quando vier essa oferta sobre você, faça como Eliseu, recua, aleluia, porque fazendo assim, aleluia, não foi você que fez o milagre, mas sim Deus, aleluia, que está na sua vida, e não há bênção nenhuma, não há dinheiro nenhum que possa pagar, aleluia, as dádivas de Deus sobre a sua vida. A igreja bate palmas para Jesus. Naamã tinha tudo para suceder Eliseu. Sabe por que não sucedeu? Porque a ganância foi grande, o olho grande. Foi zóio de lula grande. E quando ele vai se apresentar até Eliseu, ele vai com aquele dinheiro que Eliseu tinha recuado. Eliseu disse: maldito será você. Agora a lepra dele vai para você. Agora eu quero ver que o dinheiro vai pagar, vai tirar a lepra de você. A lepra de Naamã foi tudo para Geazi. Sabe de quê? Por causa da ganância dessa. O que é seu, meu irmão, para terminar essa mensagem? E meio ao impedimento, eu já disse para vocês, repita: não é capaz de impedir a sua vitória. Nem mesmo o impedimento é capaz de impedir a sua vitória. O que é seu, é seu. Você não precisa desesperar. Você não precisa defraudar ninguém. Quando a bênção é decretada sobre a sua vida, é sobre a sua vida. Espera no tempo de Deus, assim como Naamã esperou e recebeu a tua vitória. Que Deus abençoe a todos essa noite. A igreja bate palmas para Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta mensagem nesta noite. Senhor, recebo, eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja bate palmas para Jesus.